Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez, o Vejam Só é requerido e requer a sua ajuda. Requerido por uma telespectadora que está vivendo um drama que acabou se transformando no tema do programa de hoje, e você vai nos ajudar a responder a dúvida que ela tem. Ela converteu-se depois de casada, não é? E o esposo não permite que ela frequente a igreja e nem que leve os filhos à igreja. E ela está nessa dúvida, porque além de desejar pessoalmente servir a Deus e se alimentar pela comunhão, pela palavra, participar da Eucaristia, etc., ela sente grande necessidade de que seus filhos sejam desde pequeninos instruídos nos caminhos do Senhor. Nós vivemos dias muito difíceis, todo mundo sabe que o mundo de hoje é terrível, não é? Principalmente com as crianças, então ela gostaria de cercar suas crianças, seus filhos com a fé, dando-lhes a instrução antes que o mundo as corrompa, não é? Ou tente fazê-lo, dando a eles a instrução da palavra de Deus num ambiente sadio e seguro, que é a casa do Senhor. Mas o marido proíbe. E a dúvida que nasce é a seguinte: nesta situação, ela deve acatar aquilo que o marido diz, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que a esposa tem que ser submissa. É ou não é? Está escrito lá. Ela tem que obedecer ao marido, está na Bíblia. Ele é o cabeça do lar. Ou ela tem o direito de desobedecer ao marido nessa circunstância, já que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está na Bíblia também, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando estes foram proibidos de pregar a respeito do nome de Jesus, e quem os proibia eram autoridades judaicas, mas aí Pedro disse: não, nós não vamos obedecer a vocês porque a ordem de Deus é mais importante. E a ordem de Deus é que nós cuidemos dos filhos, educando-os desde pequeninos nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, diz o livro de Provérbios. E aí, se você fosse o pastora, o conselheiro, a conselheira dessa esposa e mãe, que resposta você daria a ela? Ela deve acatar o marido e não frequentar a igreja nem levar seus filhos à casa do Senhor enquanto ora para que o marido se converta? Ou ela desde agora ora para que o marido se converta, mas não obedece a ele, levando os filhos à igreja e frequentando a casa do Senhor? Qual conselho você daria a ela? E principalmente, baseado no quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando a edição do programa Vejam Só dessa noite, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, mandando uma saudação especial para todo mundo que nos assiste, especialmente para Ney, ou Naí, que ouviu o programa Vejam Só dessa manhã no rádio, e eu fiquei devendo um ósculo santo para ela, né? Naí aqui de São Paulo. Bom, o tema de hoje é um tema difícil, polêmico, baseado numa situação muito comum e que certamente vai ajudar muita gente. Ele está fazendo uma pergunta a você lá no endereço eletrônico da página do programa na internet, vejamsó.com.br. Se você visitar a página, vote na enquete, por favor. Nós queremos saber que orientação dá a essa irmã que está vivendo o drama de ser proibida de frequentar a igreja e de levar os filhos à casa do Senhor pelo marido. Ela deve obedecer ao marido ou deve desobedecer e levar os filhos à igreja? Bom, para tratar desse assunto, estamos aguardando a chegada da pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, mas já está conosco o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Francisco, seja muito bem-vindo, paz e graça. Ok, a paz a todas as pessoas que estão nos assistindo, uma oração, e quero dizer que é um prazer muito grande estar de volta aqui no Vejam Só. Muito obrigado pela presença do irmão. O endereço da igreja? Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica no Jardim das Flores, em Santo Amaro, São Paulo, Rua João Alves de Torres, 235. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema que nós vamos discutir. Enquanto isso, a pastora Silvia deve estar chegando. Apesar do fato de que o homem e a mulher são iguais em seu relacionamento com Cristo, as Escrituras listam funções específicas para cada um no casamento. O marido deve assumir a liderança no lar e, claro, que não deve tratar sua esposa com ares de superioridade, mas deve ser de acordo com o exemplo de como Cristo lidera a igreja. E as esposas devem se submeter à autoridade de seus maridos. E ser submissa não é apenas a responsabilidade de mulheres que têm maridos cristãos. Lembrando que não devemos nunca nos submeter aos nossos maridos se isso significa desobedecer a Deus, porque o relacionamento que temos com Ele deve ser mais importante. A gente sabe que o casamento é um contrato sagrado que une duas pessoas em uma só carne e que nem tudo são flores. Dificuldades existirão em qualquer relacionamento. Mas você acredita que ser casado com um incrédulo pode ser um dos desafios mais difíceis na vida de um cristão? Porque frequentemente cristãos nessa situação procuram por uma forma de sair do casamento, pois estão convencidos de que essa é a única forma de realmente trazer honra a Deus. E aí fica a pergunta: será que o divórcio é a melhor forma de resolver os problemas? Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Através dessa passagem, podemos dizer que uma mulher que é proibida por seu marido de ir levar seus filhos à igreja deve acatar ou desobedecer a ordem. Queremos saber a opinião dos convidados de hoje, claro, do nosso pastor Heber. Fique ligado e vejam só. Vejam só, legal. Muito bem, e você vai nos ajudar, né, respondendo a pergunta que está no nosso endereço eletrônico, na enquete. Vejam só.com.br. Vamos pôr a enquete no ar? Vamos lá. A pergunta é bem seguinte: você, no lugar dessa esposa, o que é que você faria? Primeira resposta: acataria o marido, lógico, afinal, a esposa deve ser submissa. Está escrito na Bíblia, a mulher tem que obedecer o marido e está acabado. Eu falei bravo, mas é assim mesmo que está escrito na Bíblia, tem que acatar o marido. Então tá bom. Vai todos os filhos para o inferno, mas o marido que mandou. Segunda resposta: desobedecer. Pois é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Também está escrito na Bíblia. Quem é que manda mais? Qual é o relacionamento mais importante? Com o marido ou com Deus? Então tá, vou desobedecer. E a terceira resposta, não sei. Essa é cômoda, né? Mas tá bom, tem gente que não sabe. Votou na enquete, você está habilitado a ganhar os presentes do programa. Vejam só, hoje a gente vai sortear o kit da Agrade, a camiseta e a caneca. Olha aí que legal, né? Você vai ganhar esses presentes, mas o mais importante é você ganhar tornando-se um aluno ou uma aluna da Agrade. Olha o telefone que está aparecendo aí na tela, 3115-0819. Esse telefone é de São Paulo. Então você vai pegar, anotar, né? 0 operadora 11 3115 0819. 3115-0819 é o telefone da Academia Teológica de Deus na sede de São Paulo. Para você amanhã, agora não dá, mas amanhã você liga e você pega os endereços mais próximos da sua casa, porque a Agrade tem mais de 600 locais para você estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Ainda dá para você fazer o curso, tá? Desse segundo semestre aqui. Há outros cursos que a Agrade ministra. Tem curso de todo tipo, tem de pós-graduação em teologia, tem o curso de teologia mesmo, tem o curso bíblico, esse tem em todas as filiais, todas. O curso bíblico está em todas as filiais.
Tem também o curso de análise bíblica, cursos focados, como de escatologia, por exemplo. Bom, enfim, tem uma infinidade, você liga lá e você se informa depois. Tá bom? 3115-0819, anota o telefone para você ligar amanhã. Muito bem, vamos começar pegando a opinião do pastor Francisco de Assis, ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Santo Amaro. E, pastor, se uma pessoa lá da sua igreja dissesse, olha, tenho a minha cunhada, ou sei lá, minha vizinha, né, está com um problema, e dissesse que o problema é esse, meu marido me proíbe de ir e levar meus filhos à igreja, devo acatar ou devo desobedecer? Qual seria a resposta que o senhor daria? É um tema muito polêmico e eu digo para você, Heber, que eu já enfrentei isso e não só uma vez, várias vezes a gente enfrentou e a família foi orientada e o final foi um final muito feliz. Então, eu procuro orientar a ela acatar as informações do marido, porque se assim ela se proceder, ela acatando as informações do marido, agora... Isso tem que haver diálogo. Nós sentamos com a pessoa, nós conversamos, nós orientamos para que ela não tenha no celular e na sua família. Porque se é uma mãe que ela tem filhos e ela vai desobedecer o marido e ela vai à igreja, e o retorno dessa mulher quando voltar para casa? Qual a reação do seu marido? Essa reação será uma reação positiva ou uma reação negativa? Essa mulher vai conseguir entrar em casa novamente ou ela vai ficar fora de casa? Então, a gente vai ver no decorrer do problema como isso, como a gente vai se proceder nesse assunto. Eu aconselharia e eu aconselho as esposas ela acatar a informação do marido. No decorrer do programa nós vamos ver como que isso acontece. Nós vamos ver já, nós vamos ver agora. Pastor, quem manda mais, Deus ou o marido? Deus está acima de todas as coisas. Então... Mas a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher e, por um outro lado, nós vemos que no casamento não são mais duas pessoas, os dois se tornam um. Agora precisa saber, Heber, quais são os motivos de que o marido proíbe esta mulher ir à igreja. Precisa saber qual é a razão, por que eu não aceito que a minha esposa vá à igreja. O senhor falou que viveu essa situação várias vezes. Algum problema de ciúmes? Porque ele não gosta que ela vá à igreja? Porque o fato de ir à igreja é uma coisa, porque o marido não vai poder impedir dela orar, dela buscar a presença de Deus. O problema está, o meu marido me proíbe de ir e levar meus filhos à igreja. Isso. Não de buscar a Deus, porque ela pode buscar a Deus aonde ela estiver. Ela pode orar, pode buscar a presença do Senhor e pedir a direção de Deus e sabedoria para Deus quebrantar esse marido. Então, eu tenho várias formas de orientar a família, porque, afinal, eu sou um cara família, porque tenho também esposa, eu tenho filhos. Há 37 anos nós somos casados e nós temos enfrentado vários problemas desse tipo, de marido e a esposa ir à igreja. Eu tenho pessoas na minha família, ou na família da minha esposa, que o marido proibia dela ir à igreja. Então, pastor... Ela procurou o conselho, nós a aconselhamos a ela se proceder acatando a informação do marido para que ela não tivesse problema maior mais tarde. Vamos lá. Agora, Heber, ela ama o seu marido? Se ela ama o seu marido, ela vai acatar as ordens do seu marido. E se ela não ama? Eu acho que se ela não ama, não deveria nem estar casada. Não, mas tá, né? Por exemplo, ó, o senhor já enfrentou essa situação várias vezes. Pergunta é a seguinte... Na maioria das vezes, qual era a razão que o marido não deixava a esposa ir à igreja? Ciúmes. Sério? Talvez ciúmes do pastor, e ciúmes dos diáconos da igreja, ou ciúme dos irmãos da igreja. Como é que o senhor contornou isso? A gente foi conversar com a esposa e ela acatou a informação do marido, passou a colocar essa situação diante de Deus, passou a orar em casa. Hoje nós vemos essa situação resolvida, o casamento não foi desfeito. Hoje ela está na igreja, hoje os filhos vão à igreja, a família inteira está na igreja. Hoje, quando antes o marido não aceitava que ela fosse à igreja, ou que o pastor fosse na casa deles, que os irmãos fossem fazer reuniões lá. Hoje essa esposa, ela é obreira em uma igreja, já aceita os pastores chegar na casa dele, fazer oração. Hoje ele já manda a esposa ir para a igreja.
Então, foi uma mulher sábia, foi uma mulher que pediu a direção de Deus e deu certo. Agora, cada caso é um caso, viu, Eben? Teve algum caso que o senhor falou para ela desobedecer? Não. De maneira nenhuma eu vou poder fazer isso, porque Deus está acima de todas as coisas. Não, desobedecer ao marido, não a Deus. Sim, uma vez que ela desobedece ao marido, ela vai correr o risco de tornar da igreja, o marido pode não receber em casa. A pergunta é, se o marido não aceitar mais essa mulher de volta, o pastor vai acatar ela e os filhos? Então eu não posso dar esse tipo de conselho, porque se ela resolveu casar com ele, se os dois consentiram em se casar, foram abençoados, e se ela casou com uma pessoa que não conhece a verdade, ela casou com um descrente, ela casou sabendo que ela teria um problema para resolver. Se os dois são crentes, se os dois vão à igreja, e de repente o marido não aceita que a mulher vá à igreja, precisa saber as razões disso. Porque se os dois conhecem o evangelho, os dois vão à igreja. E se é porque o marido é um chato, bêbado, e ela vai à igreja, vai querer ficar orando por ele não quer saber, esses maridos ignorantes? Mesmo assim ela tem que obedecer? Eu tenho um outro caso de uma senhora que mora em um determinado bairro, próximo da igreja, em que ela aceitou a Jesus, ela começou a ir para a igreja, o seu marido começou a ir, depois ele desistiu, e ele entrou no mundo do vício. Ele passou a beber e queria proibir a mulher ir para a igreja, e dizer que a esposa estava arrumando homens por tudo quanto era lugar, e mesmo assim ela não desistiu do marido. Mesmo assim, quando ele não estava em casa, ela ia à igreja. E ela passou a orar e falar para o pastor a situação que estava enfrentando, o pastor também orientou, e todo mundo orando por aquela família. Hoje o que acontece? Hoje esse homem, ele é diácono na igreja. Por isso que a gente fala, cada caso é um caso. Mas nós nunca podemos dizer, não, desobedeça o seu marido, desacate o seu marido e você vai à igreja. Eu vejo isso muito complicado quando nós damos esse tipo de conselho para uma mulher desobedecer o seu marido, os filhos vão ver isso. Então, tocou num ponto importante. Enquanto ela está obedecendo ao marido e seguindo o seu conselho e não levando os filhos à igreja, o mundo está envolvendo essas crianças. Aí elas vão se perder e a culpa vai ser do pastor que aconselhou e da mulher que não obedeceu a Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Essa mulher, com a sabedoria de Deus, ela vai continuar pedindo a direção de Deus para abençoar a sua casa, abençoar a sua família e pedir para Deus mudar as ideias do seu marido. Não, eu compreendo. E ela passa a orientar os seus filhos. Orar pelo marido, tudo bem. A questão toda enquanto isso, quem é que está cuidando dos filhos? Os filhos não estão frequentando a igreja. Os dois estão cuidando, os dois estão cuidando dos filhos. Eles não estão espiritualmente falando. Sim, espiritualmente falando, quem está cuidando é a mãe. Mas ela não pode levar os filhos à igreja. Mas se ela não pode ir na igreja, isso não impede de que dentro da casa dela ela possa sentar com os filhos dela, ela possa orientar. A Bíblia também diz, ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, independentemente do pai. Então ninguém precisa frequentar a igreja, o senhor acabou de provar isso. Não, cada caso é um caso. Chegou, eu vou apertar o senhor. Chegou a pastora e eu quero só ver o que ela vai falar, porque vai ferver o negócio aqui. Pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, paz e graça. Paz, pastor, desculpe o atraso e desculpe a minha voz também, que eu estou com 70% só da voz. Com quanto? 70%. Ei, o pastor deve estar feliz. Ele falou isso, você acredita? Claro que eu acredito. Opa, lógico. Ele teve a coragem de falar isso. Ai, que bênção, que bênção. Pastora, onde fica a comunidade cristã Plenitude? É a Estrada das Lágrimas, número 4159, São João Clímaco. É quase divisa com São Caetano do Sul. Perto da Ponte... Preta. Da Ponte Preta. Isso. Ah, bom. Pastor, meu marido me proíbe de ir e levar meus filhos à igreja. Devo acatar ou desobedecer? Resposta? Complicado, né, pastor? Eu já cheguei na hora certa, né, pastor? Já cheguei... assim, pastor. Eu creio que ela tem que obedecer a palavra do Senhor. Eu também. Mas a palavra do Senhor, como é que é? Eu entendo que ela tem que levar os filhos, sim, na igreja. Ah, muito bem. Eu compreendo dessa forma. Agora,
a forma que ela vai fazer isso, que ela vai conduzir isso dentro do lar, da forma sábia, né? Porque cada mulher conhece seu marido, pastor. Com certeza. Ela sabe se com jeitinho ela consegue, não é verdade? Ou se falando em uma discussão, sem ser desrespeitosa, ela consegue. Cada mulher conhece o seu marido. Mas eu creio que ela precisa obedecer o Senhor, a palavra do Senhor. Então, eu sei que nós mulheres temos que ser submissas aos maridos, nós temos mesmo, os nossos filhos precisam ver isso, mas eu creio que os nossos filhos também precisam entender que as coisas do Senhor e a palavra do Senhor está acima de todas as coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Nem sei se posso falar tudo isso nesse primeiro momento, mas Jesus, que é o cabeça da igreja, depois vem o marido e depois vem a esposa. Então, e a esposa está em submissão. Então, ela está debaixo, né, sob uma missão. Mas ela está sob a missão do marido, que é incrédulo? Não. Então, por isso que eu entendo que ela precisa sim levar os filhos para a igreja. Agora, ela vai escolher a forma mais correta de conduzir dessa forma. Mas eu creio que se for para ela, essa pergunta, se é para ela ser submissa ao marido ou ao Senhor, eu creio que tem que ser ao Senhor. A senhora já enfrentou essa situação? Não, né, pastor, porque eu sou... Na igreja? Igreja? Ah, já. E aí? Já. Não, é esse conselho mesmo. Eu digo assim, né? Eu não sei se esse tema foi um tema que foi sugerido, ou se foi uma pauta de vocês. Foi... Não, aqui a gente não inventa pauta. Foi alguém mandou a pergunta. Tá, então eu não vou falar isso para a pessoa que mandou, né? Mas é assim, pastor, às vezes... Eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa que mandou, pelo amor de Deus, não é isso mesmo, porque eu acho que na maioria das vezes a pessoa realmente não sabe como agir. Mas em alguns momentos também, a pessoa toma algumas atitudes, se embasando na palavra, para ficar de uma certa forma confortável. Então o senhor entende, né? O que eu quero dizer. Então, é assim, algumas mulheres que chegaram, olha, o meu marido não quer que meus filhos venham, traga os teus filhos. É verdade o que o pastor falou. Eu acho que muito mais do que a igreja, o dia a dia com os filhos em casa. Com certeza. Mas saber da responsabilidade, do prestar o culto, eu creio que faz diferença sim. Eu creio que é necessário. É necessário. Então eu sempre falo para as mulheres, traga os teus filhos. Nós sabemos que a mulher sabe edificar a casa, nós sabemos que nós temos que ganhar o marido pelo testemunho, né? Não adianta você ir para a igreja com os pintainhos todo debaixo do braço e ter armado um inferno em casa com o marido, né? É claro que não. Então, mas insista, isso tem que ser algo de valor para você, que realmente você briga por isso como por qualquer outra coisa que faça bem para os seus filhos. Ou educação, ou amizades, não é? Porque se você tem um marido que é incrédulo, além dele ser incrédulo, né? Ele ainda impedir que os seus filhos te acompanhem na igreja. Então, assim, é debaixo de uma missão que não é do Senhor. É a mesma coisa, pastor, né? Mesma coisa. O marido chega em casa e fala para a esposa, o marido que não é crente, hoje nós vamos abrir uma garrafa, bom, para os menos favorecidos de pinga, para os mais favorecidos de uísque. Eu vou abrir uma garrafa de uísque e depois nós vamos assistir um filme juntos, um filme erótico e vamos namorar. Ela vai acatar o marido? Conhecendo a palavra do Senhor? Pô, isso dá um tema legal. Meu marido trouxe uma garrafa de uísque? Pode ser. Bom, isso, sugestão tem que dar prêmio para ela, hein? Presente para ela. Legal. Vamos voltar para a nossa enquete. Agora você ouviu os dois irmãos, a produção se esmerou para trazer um homem e uma mulher, ambos pastores, obviamente, para trazer visões diferentes dessa mesma situação. A enquete está lá no vejamsó.com.br e ela diz, a enquete diz assim, você no lugar dela, no lugar dessa esposa, dessa mulher, o que é que você faria? Primeira resposta, acataria. Afinal, a esposa deve ser submissa, ele obedecer, senão apanha. Segunda resposta, desobedeceria, pois é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Terceira resposta, não sei. Votou na enquete, você está concorrendo aos presentes, tanto de hoje quanto do final da semana, que depois eu mostro para você, tá? Vamos para o intervalo. É intervalo agora, né? Isso, vamos para o intervalo. Na volta tem, vejam só, quem assiste ao Vejam Só, e tem novidades no blog também.
Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Olha que tomada bacana que a gente está tendo aqui, né? E esse momento é um momento muito legal, porque é quando a gente vai ver você no programa Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, e a primeira foto vem do Mato Grosso do Sul, lá de Terenos, né? A Adriana Rodrigues, que assiste ao Vejam Só e curte o Justin Bieber. Ai, ai, ai. Legal, valeu, Adriana. E um ósculo santo para o povo de Mato Grosso do Sul aí. De São Paulo tem a dona Terezinha. Ô, dona Terezinha, bênção. Glória ao Senhor, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe a senhora bastante. Tomara que a senhora ganhe o sorteio do fim do ano, viu? Em Mesquita, lá no Rio de Janeiro, o Douglas e a Juvete. Donas e Juvete. Douglas Denis e Juvete. Eles moram em Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Muito gostoso, né? Olha só que bacana. Deve ser mãe e filho, né? Curtindo aí o Vejam Só. De Criciúma, em Santa Catarina, Marinalva e a Ticiana. Opa, tá errado. Não é essa foto. E agora, o que eu faço? Esse deve ser o Maicon Leite Matias, de Cruzeiro do Oeste, Paraná. O que eu faço? Eu presto orientação aí aos universitários. Então, mas na minha sequência é Marinalva e Ticiana. Vamos ver se a gente acha a Marinalva. Ah lá. A Marinalva e a Ticiana de Criciúma, Santa Catarina. E a gente vai interromper a exposição das fotos para checar a identidade de todo mundo e amanhã repor. E o senhor João e a senhora Larissa estão multados. Vão ter que levar cada um deles alguma coisa legal para a gente tomar café amanhã na produção. Estão multados ao vivo, tá? 100 graus de recurso. Muito bem. Estamos discutindo aqui se a esposa deve ou não obedecer ao marido. Pastor Francisco, a pastora Silvia, sua colega, tem que levar o filho para a igreja. Ouvi com muita atenção a pastora e eu quero dizer que é um prazer em conhecê-la. Igualmente, pastor. E os filhos têm que ir sim à igreja. Mas o marido está proibindo dela ir à igreja, não está proibindo dela orar e falar da palavra de Deus para as crianças. Agora, eu acredito que no meio de toda essa conversa lá entre pai, esposa e filhos, é onde entra o diálogo, para que eles possam conversar e saber o porquê que o marido está proibindo de ir à igreja. O que está acontecendo, o que se pode resolver, o que entre eles dois, num diálogo, conversarem e se perguntarem por que você me proíbe de ir à igreja. O problema é com a igreja, é com alguém da igreja, porque ele está proibindo dela ir à igreja, ele não está proibindo dela se reunir em casa, família. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E se ele proibir ela de orar? Não, isso aí ele não pode fazer. Por que não? Não. Ué, ele faz o que ele quiser. Não, porque eu posso orar aonde eu quiser. Isso ninguém vai poder me proibir de orar. Por exemplo, ele sai para trabalhar, ela vai orar na casa dela, ora. Mas se ele der uma ordem, ela vai estar desobedecendo. Não, mas aí não. Aí essa ordem, ela não vai poder acatar de impedir dela estar orando então, e buscando a presença. O senhor defende que pode desobedecer? Não, eu não defendo o que pode desobedecer. Pastor. A questão, meu amigo Heber, é que o meu marido me proíbe de ir à igreja. Eu sei, não nesse caso de hoje. Mas vamos imaginar um marido que é endemoniado. Aí ele sabe que quando a esposa ora, o guia lá não desce. Tá, se ele estiver endemoniado, ela vai orar e o demônio vai embora, ele vai ficar liberto, aí até ele vai para a igreja. Esse assunto ele é muito profundo, ele é muito polêmico e eu gosto dessas coisas bem polêmicas. O senhor não deixou eu falar tudo. Ele não está endemoniado na hora. É que ele gosta de curtir lá uns guias. Só que quando a esposa ora, o guia não desce. Então o que ele faz? Ele proíbe ela de orar. Se ela orar escondido, ela está desobedecendo a ele. Não, ela vai continuar orando, isso não quer dizer que ela... Então pode desobedecer? Isso não quer dizer que ela está desobedecendo porque ela está buscando ao Senhor.
Não, aí você está me apertando para chegar numa situação que eu não vou concordar. Mas, pastor, ele deu, ó, não quero que faça oração na minha casa. Ninguém vai ler a Bíblia nem orar. Não, isso aí é impossível de acontecer. Tem países que proíbem isso. Pode ter maridos que vai dizer, eu não quero que você ore dentro de casa. Nem por isso ela vai estar proibida de orar, porque ela vai poder entrar no quarto dela e buscar a presença de Deus. O quarto dela fica dentro de casa. E daí? Então Mas ele não vai estar em casa o tempo todo. E no momento que ele não estiver, ela vai poder orar e buscar a direção do Senhor para a vida dele. E vai se converter. Daqui a pouco estão os dois na igreja. Pastora Silvia, a esposa pode desobedecer ao marido? Então, se for, eu acredito que se estiver contra as leis do Senhor, sim. Se estiver contra as leis do Senhor. Ferindo os princípios, exatamente. Aí sim, desde que não fira os princípios. Então, por exemplo, o tema é levar os filhos para a igreja. Sim. Não é isso? Então, assim, até o texto mesmo que o pastor falou, ensina a criança desde cedo. Então, eu creio que isso também, ela tem que levar os filhos, porque está acima essa ordenança do Senhor de ensinar os filhos no caminho que devem andar, de inculcar, de falar pela manhã, andando pela rua, ao se deitar. Então, eu creio que isso, e a igreja, eu creio que isso faça parte dos mandamentos, de ordenanças do Senhor. Certeza. Vou falar mandamentos, né? Ordenanças do Senhor. Então, se ele estiver contra, eu creio sim que se for ferir mandamentos, ordenanças, princípios, ela tem que desobedecer sim, escolhendo a melhor forma. Aí que eu queria que a senhora explicasse. Porque eu fiquei morrendo de curiosidade até comigo, né? Qual que é a melhor forma de desobedecer ao marido? Então, por exemplo, pastor, o que o nosso amigo pastor disse, em uma conversa, né? Em uma conversa, eu quero que você me dê razões inteligentes para que eu não possa levar os nossos filhos para a igreja. Não tem marido que não se quebre diante de um bom papo da esposa. Não, pastor, infelizmente acho que até tem. Eu acho que até tem. Mas para esse caso, esse caso, aí a mulher pode discutir. Porque eu acho que ela pode discutir. Com certeza. Nós entendemos, a mulher tem que ser submissa, não é isso que a palavra diz? Diz. Só que a palavra diz, o marido tem que dar a vida pela esposa. Com certeza. Um marido que não vai nem escutá-la, nem ele está dando a vida pela esposa? Então tá. Então, a senhora tem que falar qual é o melhor jeitinho aí. Então, eu uso a conversa, né? Eu não tenho grandes problemas. Pastor Marinho, graças a Deus, né? Mas eu uso a conversa. Mas se em um momento eu precisar discutir no assunto, eu vou discutir no assunto. Aliás, as nossas brigas são eclesiásticas, né? Nós temos brigas eclesiásticas. Cross de doutrina? Que legal! Posso nesse bate-papo nosso, fazer uma pergunta para a senhora? Claro, pastor. Fica à vontade. O seu marido é pastor, certo? Pastor. Se ele dissesse para a senhora hoje, que isso não vai acontecer, sim, e ele chegasse para a senhora e dissesse, olha, eu gostaria que você não fosse à igreja hoje, o que a senhora responderia para ele? Eu perguntaria o porquê. Tá, ele te dizendo por que a senhora acataria? Depende. Se fosse um motivo plausível que até eu concordasse, eu acataria. Tá, então... Agora, se fosse de bel prazer, eu não acataria. Então eu vou dar um motivo para vocês dois, vocês responderem. Pastor é conosco, né? Uai, vocês não vieram fazer um debate? Tá certo, aqui? viemos. A pergunta é a seguinte, vamos supor, eu sou o marido incrédulo, tá? Aí o marido fala assim, vocês perguntam, por que ele não deixa levar os filhos à igreja? E o marido responde, porque eu não quero que meus filhos cresçam bitolados, a religião cega as pessoas, a ciência hoje prova que nós somos descendentes dos macacos, e não sei o quê, e vocês vão querer enfiar na cabeça deles que o mundo foi criado em 7 dias, eu não quero que meus filhos sejam ignorantes, eu não quero que meus filhos sejam obscurantistas, então eu não quero que eles vão à igreja. A minha resposta? Se eu sirvo para dar comida para os teus filhos, para dar banho para os teus filhos, nos teus filhos, para criar os teus filhos, eu vou levar e ensinar o que eu creio que está certo. Eu vou dar o direito de escolha, porque o mundo está ensinando tudo isso, todas essas asneiras que precisa mais fé para crer nisso do que para crer na palavra. O mundo está ensinando isso. Eu, como mãe, vou ensinar isso. Quando eles crescerem, eles decidem. Mas você não vai me impedir de ensinar o que é certo para os meus filhos. Credo, pastor. Não queria ser seu marido, não. E o senhor? Não, está correto.
se ele está fazendo tudo isso, ela tem que realmente mostrar o caminho correto e dizer que ela quer levar os filhos deles, do casal, para os caminhos do Senhor, ensinar o caminho do Senhor. Ele pode até dizer, mas eu não quero que os meus filhos sejam crentes. Ele pode dizer isso. Mas não está se falando de crendice, ninguém está dizendo que os filhos dele vai ser crente. Está apenas mostrando o caminho que as crianças devem andar, e aí ela pode citar o exemplo de que lá fora o mundo não tem nada de bom para ensinar para os filhos do casal. E ela pode citar exemplos no mundo dos vícios, no mundo das drogas, as más companhias lá fora. Ela pode citar tudo isso para ele. Ele vai chegar a uma conclusão. E só não vê quem não quer, né, pastor? E só não vê quem não quer. Porque eu creio que ter uma esposa dentro da igreja hoje... é um privilégio. É um privilégio. Meu Deus do céu. E os filhos também, né? É um privilégio. Agora, depois, se os filhos vão crescer, e a gente espera que não, por causa da promessa do Senhor, e escolher outras coisas, é um outro assunto. Agora, nós, enquanto nós temos, por exemplo, os meus filhos são pequenos, o meu maior não, né? Tenho um moço, já agora fez 18. Mas os meus filhos pequenos. Então, hoje eu escolho as roupas, até as roupas que eles vão usar eu escolho. Mas é que da minha menina, não. Minha menina, não sei quem ela puxou, pastor. Adivinha. Acho que foi o pai. Ah, muito. Claro. Da minha menina, não. Mas assim, eu vou ensinar. Quando eles crescerem, eles vão ter um leque de opções. Aí é outra coisa. Agora, eu não posso me omitir, né? Eu sei que isso é verdadeiro, eu sei que isso é bom para a nossa família. Eu, como uma mulher virtuosa, que tem que governar o lar, isso faz o meu papel. Até esse é o meu papel. Eu preciso conduzir os meus filhos, até que meu marido não entenda, né? Nessa conversa que a senhora está tendo, até no início do programa, a gente citou o caso de uma pessoa que é da nossa família e de que o marido não ia à igreja e proibia a esposa de ir à igreja. E ela foi buscando a direção de Deus, Deus deu a direção para ela e depois o marido se converteu porque era um cara chato, era chato. E hoje ela está na igreja, ela é obreira, ele é obreiro, os filhos estão na igreja, o filho é músico, a família inteira se envolveu. Se essa mulher, ela tivesse usado de ignorância e ela tivesse ignorado as atitudes do seu marido e dizendo, eu vou mesmo assim, você gostando ou não gostando, eu vou. Ela não ia, mas ela ficava orando em casa. E essa parte, ele não poderia e nem podia controlar a parte de oração, porque ele saía para trabalhar, ela colocava o joelho no chão e ela ia buscar a direção de Deus. E Deus realmente deu a direção, porque o seu marido se entregou, os filhos, hoje está todo mundo, está toda a família na igreja. A gente conhece muitos casos, porque a gente acompanha muito desse tipo de coisas na igreja. E acontece, na maioria das igrejas... Tem os dois casos, né, pastor? Sim, tem os dois casos. Eu prefiro... E é verdade, né? Isso é verdade. E a gente sabe do poder da oração, ainda mais da mulher que ora, né? Agora, pastora, tem dois casos. Nós temos aqui o caso do homem que não vai à igreja, da pessoa que não é evangélica, e nós temos o marido que não tem religião nenhuma, mas a esposa vai à igreja. E quando ela casou, esse moço, ele não frequentava a igreja, ela escolheu casar com ele, porque a vida dele ia mudar, que ele se converteu. Não sei se a gente está falando para alguém que enfrenta uma situação como essa, e não é caso acabado, porque estão vivos, Deus pode mudar o marido dessa esposa, dessa mãe, Deus pode fazer a obra, porque ninguém muda ninguém, o homem não muda o outro homem, a mulher não muda o marido. Com certeza. Quem muda o marido ou quem muda a esposa é o próprio Espírito Santo. Então, pastor, não, mas eu entendo e eu concordo, mas o que o pastor Heber disse naquele momento é assim, se você vai ferir o princípio... se você vai ver o princípio, eu não vou desobedecer, então não levo meus filhos para a igreja, então se ele diz que eu não posso orar, então eu também não posso desobedecer. É isso que o pastor falou naquele momento, né? Então eu, né? Cada um se move de uma forma, é claro. Com certeza. Mas eu creio que nós temos que colocar sempre em primeiro lugar o que diz a palavra. Por exemplo, meu marido, ele faz missões na Índia quase todos os anos. Legal. E lá é proibido pregar o evangelho. Sim. A Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades, não é? A Bíblia diz. Só que quando ele entra na Índia, ele não pode falar que ele está entrando como ministro. Com certeza. Ele não pode.
Mesmo porque se ele for pego pregando lá, eu não sei agora se são 7 ou 10 anos. Ele fica preso 7, 10 anos na Índia. Né? Então, e por que ele fere essa ordenança do Senhor que nós temos que obedecer às autoridades? Porque neste caso, essa autoridade está em discrepância com a palavra do Senhor. Com certeza. Então, no caso de um marido que impede os filhos de irem, eu feriria essa ordenança de obedecê-lo por esse motivo, porque está ferindo a ordenança maior do Senhor. Muito bonito esse trabalho, né? Inspirado no irmão André, né? O Contrabandista de Deus, um best-seller. Eu não li. Opa, um livraço muito um bom. livro Como excelente. Chama O Contrabandista de Deus, é um livro antigo já. Conta a história do irmão André, um holandês, que durante a Guerra Fria entendeu de Deus que ele tinha que contrabandear Bíblias para os países comunistas. Né? Então, é uma experiência fantástica. Ele ainda é vivo, né? Nossa, tremendo, não é algo muito antigo, né? E acabou dando origem à Missão Portas Abertas. Ai, que lindo. Eu conheço a Missão Portas Abertas. Então, o Contrabandista de Deus é o livro que conta a história do início. Muito bom, muito legal. É uma leitura muito bacana, os jovens gostam de ler, então você, para dar de presente aí, né, é uma ótima sugestão. Ele tinha um Fusca azul, né, ficou famosíssimo aquele Fusca azul, que ele invadia os países comunistas com o Fusca lotado, e Deus livrou de todas as ciladas. Tem umas experiências muito, muito bonitas lá. Bom, tremendo. Aqui no nosso na nossa página na internet, o Erickson Silva de Vasconcelos, lá de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, diz assim: a minha opinião é a seguinte: a irmã deveria acatar a atitude de seu marido, porém não deixar de cultuar a Deus em seu lar com sua criança, pois isto seria uma forma da mesma evangelizar seu esposo não crente. Tá, mas então se eu obedeço ao marido, não vou à igreja, não levo os filhos à igreja e faço o culto doméstico, né? A gente vai chegar à conclusão de que nós não precisamos frequentar a igreja, basta fazer o culto doméstico. Que é isso que o marido crê. O marido crê nisso. Não, ele não crê em nada. Não. Mas se ele está aceitando ela fazer o culto na casa dele? É que com a finalidade, eu costumo dizer assim, pastor, que ou mulheres, né, ou homens, ou adolescentes, enfim, adultos, sei lá, eles têm que mostrar convicção no que eles creem. Se a pessoa mostra, nem ela mostra convicção no que crê, como ela vai ganhar o outro com testemunho? Às vezes o marido acha que é só fogo de palha da mulher. Agora virou crente. Porque tem gente que é fogo de palha mesmo, né, pastor? Com certeza. Um monte de artista assim, né? Com certeza. que é fogo de palha. Né? Então, às vezes, o marido fica pressionando, porque uma mulher que se converte genuinamente, ela começa a se comportar de uma forma diferente. A gente espera, né? Ela não vai ter mais as mesmas amizades, o mesmo papo, não vai ter prazer de ir com ele nos mesmos lugares. Então, se ele puder reter isso, ele retém. O pastor Marinho mesmo sofreu muito com meu sogro, que na época era vivo, porque ele não queria nem que fosse os filhos, nem que fosse ela, nem que fosse ninguém. O que ela fazia? Ela ia. Então essa rebelião vem... Mas não tem nada de rebelião, pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que essa palavra é do inferno. Tá bom. Enfim, que nome a senhora dá? E o final? Convicção. E o final disso, pastora? Então, o final disso é assim, tem o pastor Marinho, que é meu marido, né? Que eu creio que para ela, eu fico imaginando, eu vendo meu filho no púlpito como ela o vê. Amém. Deve ser uma recompensa com certeza maravilhosa, né? Agora essa mensagem aqui, olha só. Jonas Alves da Silva, ele mora nas Minas Gerais, em Araguari. Se ela for e levar as crianças, o que é que ele vai fazer? Vai bater nela? Joga a Lei Maria da Penha em cima dele. Também, por que ela foi casar com ele? Não sabia que ele era um ignorante, um fanático? Né? Agora, não pode jogar a Lei Maria da Penha. Nós temos que unir o casal, não? Manda ele pra cadeia, irmã. Manda ele pra cadeia. E aí? Eu não entendi a pergunta, pastor.
Não, porque o que ele está falando, o Jonas está fazendo, falando o seguinte, não, desobedece, o que ele vai fazer? Vai bater nela? Tem Se uns bater, que batem, tem uns que batem. joga a Lei Maria da Penha nele. E aí? O senhor daria esse conselho? Não, eu não daria esse conselho. Joga a Lei Maria da Penha. Se ele batesse, pastor? Ela pode até ir para a igreja e no retorno, acredito que muitos deles não vai bater na esposa, não vai bater nos filhos porque foi à igreja. Mas eles podem ter problemas sérios de discussão, de bate-boca um com o outro. Os filhos vão estar vendo tudo isso, vai criar um clima desagradável dentro do lar. O senhor me deu uma ideia. Vai criar um clima desagradável para a família. Aquela noite ou aquele dia para eles, quando ela desacatou, não, eu vou à igreja porque Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas, sim. Então, Ele é o soberano. Mas se ela não acatar as informações ou acatar a ordenança do marido nesse momento, que isso pode mudar, é uma questão de tempo, acredito eu, é uma questão de tempo, isso pode mudar. E de repente ele pode se tornar um excelente marido, um excelente pai, um excelente esposo, e daí a pouco os dois vão estar indo para a igreja. É o testemunho dela que vai conseguir conquistar o coração do marido. Vai conseguir conquistar a confiança desse marido. E ele vai ver, ele vai perceber que não é tudo aquilo que ele está pensando ou que ele estava pensando antes, talvez. Vamos supor então, pastor, vamos pôr pimenta nessa história aqui. Então o casal está lá e tal, né? Ela não gosta que ele saia com os amigos dele, porque ele sai, bebe, chega em casa falando palavrão, porque eles vão no jogo, né, e tal, vão no clube, e enche a cara. Tristeza, hein? E tal. Então, não quero mais que você saia com seus amigos. Aí negociar. Aí ele fala assim, então tá bom. Eu não saio mais com os meus amigos, se você também não for mais na igreja, que eu não gosto daquele pastor, aquele chato que dirige o programa, ele só fica falando dos outros, e cobrando dízimo, e não sei o quê, parece. Mas enfim, não quero. Então, eu não saio mais com os meus amigos, mas você também não mas vai aí mais já na é uma barganha, aí é uma troca. E daí? Não pode? Pode até ter alguns que façam isso. Mas eu acredito que a maioria não vai fazer esse tipo de troca. Se fizer. Eu não vou sair com meus amigos, mas você também não vai. Aí ela liga para o senhor, ela é da sua igreja, ela liga para o senhor. Já que o cara não gosta do pastor, não gosta do senhor, de mim ele gosta. Aí ela liga, pastor Francisco Cis, o que eu faço? Se eu for à igreja, ele vai continuar saindo com aquela esbórnia dos amigos dele lá. Mas se eu ficar em casa, ele também não sai com os amigos. O que eu faço? Você não aperta, viu, Heber? Você... Ué. Não, eu ainda acredito, Heber, tudo na vida é diálogo. Precisa conversar isso e você não vai sair com seus amigos e a gente vai ficar na boa e não vou fazer troca. Você não sai com seus amigos, eu não vou à igreja para a gente ficar em casa. Então ela fica em casa com o marido e no momento certo ela vai à igreja. Que momento certo? Quando ele estiver com os amigos? Não. Eu acredito que não quando estiver com os amigos. Eu acho que ele não vai fazer isso, de fazer esse tipo de proposta. Não adianta se esconder, a senhora vai ter que responder. Não, eu respondo. Vamos que fosse a senhora. Vamos que fosse a senhora. Ixi, aí se sou eu... Pastora. Se fosse perguntar para mim... Pastora Silvia. Dizer assim... A senhora se colocando no lugar dessa esposa. Eu creio assim. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas. Sim. É isso que eu creio. Então, se do mesmo jeito que ela quer ir para a igreja, porque ela crê que aquilo é bom para ela, e quer levar os filhos, ela tem o direito de ir. Se ele quer ir para o futebol, beber e ficar com os amigos, é direito dele também. Não dá para ela querer que você me deixa assim para ir para a igreja uma troca. E você não. Eu faço o que eu quero e você não faz. Então, eu creio que aí entra um outro, aí ela pode orar ao Senhor, colocar diante do Senhor, ganhar pelo testemunho, mostrar para ele que é muito melhor ele estar em casa com ela do que estar com os amigos na rua, tudo isso. Mas se eu tivesse que escolher, ele fala, bom, eu não vou mais para o futebol, mas você não vai para a igreja. Eu ia falar, então você vai para o futebol, que eu vou para a igreja. Isso também não quer dizer, pastor, que uma esposa que tem um marido que não é convertido vai ficar na mesma frequência na igreja do que uma mulher que os dois são convertidos, né? Com certeza. Né? A mulher também tem que ter um equilíbrio, né? Ela também não vai viver... É que tem maridos que não quer... Olha, isso na minha igreja, apesar que agora, né,
os maridos, eles vêm se convertendo, glória a Deus. Mas os maridos queriam que as mulheres ficassem em casa, mas eles saíam. Não era nem para ficar com eles, pastor. Porque a questão, pastor, de maridos não irem à igreja e impedir as suas esposas irem às igrejas, tem tudo uma questão de ciúmes. É porque você vai para ver o pastor, você vai para ver... Mas eles deveriam, porque, olha, agora não que eu estou fora do mundo secular, assim, de trabalho, né? Mas eu trabalhava numa grande indústria gráfica, tinha mais de 22 vendedores na mesa, homens e mulheres. É inacreditável. Sim. Os maridos deveriam pedir favor para as esposas para elas irem para a igreja. Porque é inacreditável o que acontece. Eu ficava na mesa e falava assim, eu não estou acreditando. Isso alguns bons anos atrás, né? Agora, então, não posso nem imaginar de que forma esteja. Bom. E só uma licencinha? Sim, senhora. O pastor falou de como acabou a história do pastor Marinho. O meu sogro, ele se converteu no último momento da vida dele. Uma coisa linda. Mas, pastor, e se a minha sogra não tivesse ido para a igreja? Ele se converteu no último momento, depois ele parou de proibir, mas ele chegou a bater nela, para ela não ir na igreja. E ela lascou a Lei Maria da Penha? Depois de algumas vezes sim, né? Foi? Mas, foi. Não, porque senão ele não ia parar nunca, né? Então, assim, não tinha como. Então, uma vez ela me contou um testemunho que ele disse, não sei o que era, se era não me lembro mais, acho que era uma faca. Se a igreja, a hora que você voltar, isso aqui está preparado para você. Isso acontece muito. Né? E ela falou, tá bom. Mas ela falou que ela foi morrendo de medo, não levou as crianças nesse dia, para não provocar a ira dele, né? Ela foi, e quando ela voltou, ela entrou pela sala e ele não viu, não a viu. Ela passou por ele estava sentado na sala, esperando por ela, ela passou por ele e ele não a viu. E aí? Aí aquele dia não aconteceu nada, né? Mas é como Deus é poderoso, né? Mas hoje ela tem 4 filhos, não são todos firmíssimos, mas todos conhecem o Evangelho e frequentam, né? Mas ele entregou no último momento. Então eu creio que ela fez um bom trabalho de insistir, né? Ela levava o pastor Marinho, que entrava na Assembleia de Deus, e saía desligando todos os ventiladores, para os diáconos falarem para ela não levar mais ele para a igreja. O senhor acredita? Bom. Ainda bem que se converteu, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, antes de chamar o intervalo, eu tenho um recado para você. O missionário R.R. Soares pode falar com você várias vezes por dia. Você vai assistir ao vivo, em tempo real e instantâneo, por meio de um aplicativo que você põe no seu celular gratuitamente, chama Periscope. Não sei se você já ouviu falar, né? Então você baixa o Periscope no seu celular e aí você vai receber ao vivo as mensagens, as orações, todas as intervenções que o missionário R.R. Soares fizer, na hora você recebe ao vivo, em tempo real, tá? E é de graça. Então você baixa o Periscope e se inscreve no Periscope @RR Soares _ Periscope @RR Soares _ tá bom? A gente vai para o intervalo e na volta eu vou tentar passar as fotos de novo, mas a multa do João e da Larissa continua de pé. Amanhã nós vamos tomar café gostoso. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só. É a hora de a gente conferir as fotos que faltaram no Vejam Só, quem é o Vejam Só. E vem lá de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, Maicon Leite Matias. Cadê o Maicon Leite? Cadê ele? Olha ele aí. Maicon Leite Matias, ele é de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Valeu, Maicon Leite, Deus abençoe você. De Blumenau, Santa Catarina, Sandro Luiz Portilhotti. Valeu, Sandro. Deus te abençoe. Obrigado pela audiência em Blumenau. Linda a sua cidade, né? E de Aracaju, em Sergipe, Wellington, né? Tá aí o Wellington, que é xará do pastor Wellington Santos, né? De Propriá, também aí em Sergipe, perto, 100 quilômetros de Aracaju, e que visitou a minha igreja. Wellington, Deus te abençoe, viu? Um ósculo santo para todo mundo aí de Sergipe. Muito bem. Quem me acompanha no blog, tem um blog, né? Blog, como é que é? Ebercocarelli.blogspot.com.
Tem um sermão novo, foi postado agora, Eu Perdido no Espaço, né? Quem lembra daquela série Perdidos no Espaço, com um robô e tal? Eu usei como introdução do sermão. Dá uma conferida lá. E tem um texto que foi postado hoje sobre as quartas de finais da... Qual que é a taça lá? Copa do Brasil, da Copa do Brasil. Tá? Foi postado pelo nosso especialista de esporte, o André. Dá uma conferida lá e depois você escreve aí o que você achou, tá bom? Tem vários outros textos, artigos. Estão reclamando, viu, João? Estão reclamando a falta do Heber Diz. A gente prometeu que ia ter, não voltou, nós estamos em falta. E a palavra de Deus diz que quando a gente promete, tem que cumprir, mesmo que seja com prejuízo da gente. Viu? Então, esse pecado é seu e meu também. Mas é mais seu do que meu. Esse é o João, o meu blogueiro. Bom, vamos lá. Será que até agora não vi nenhuma mensagem de mulher aqui, só homem que dá palpite. É gozado esse negócio, viu? Não é comum, né? A Ataíde Ferreira Santos. A Ataíde é uma mulher, né? A Ataíde? É. Mas tem um homem que chama Ataíde, né? Tem. Então não dá para saber. Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Minha irmã, primeiro, seu marido não é cristão, porque se ele fosse, não proibiria o filho de ir para a casa do Senhor. Nesse caso, tem que desobedecer mesmo. É melhor que ele tenha uma vida que aprender coisas erradas. Estou falando do filho, né? Ensina o caminho que seu filho deve andar, que jamais ele se desviará dele. Fábio Pereira, de São Paulo. Acho que para evitar brigas, ela deve obedecer ao marido. Em contrapartida, deve realizar um propósito de oração para essa questão. Tenho certeza que com isso, logo, logo, toda a sua família estará servindo juntos a Deus. Afinal, quem convence é o Espírito Santo. E um bom testemunho evitando confronto. Abraços à pastora Silvia. Fábio Pereira. O que é, da igreja? Abraço, Fabinho. Bom. Pastor Francisco, o que é, como é que ele fala aqui? Propósito de oração. Eu acredito que ela deve criar um hábito de oração e colocar toda essa situação diante de Deus. Porque o que nós estamos falando aqui, talvez essa programação, falando a muitas esposas, a muitas mulheres, a muitas mães, e até nesse momento eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Ela sempre obedeceu ao Senhor em tudo? Que ela está assistindo o programa agora e é uma excelente mulher, e eu digo para o senhor que ela é a mulher virtuosa, a mulher da minha vida, a Carmelita. E também a minha amada mãe, com seus 82 anos, ela é sua ouvinte assídua no programa Vejam Só, lá no Nordeste do Ceará, em Crato. E está lá a minha mãe, Dona Maria de Lourdes, e também as mulheres que são as minhas irmãs, que algumas delas também podem ter enfrentado essa dificuldade, mas na sua sabedoria, no seu cuidado, no seu temor ao Senhor, elas conseguiram manter o casamento, manter a família, e no tempo certo elas foram à igreja. Também os maridos. Pastor Silvia, já que o Fábio é da sua igreja, o que ele quer dizer com propósito de oração? Não, eu creio que... Deve realizar um propósito de oração para essa questão. O que é isso? Não, eu creio que o que ele quis dizer fazer uma é assim... promessa? Não, eu creio... Não. Ué, isso aí? Não, eu creio que ele quis dizer... Porque isso não quer dizer que essa mulher já não esteja em oração, né, pastora? Sim. Com certeza. Não, o que eu entendi é que ele está falando de algum tipo de prática de vocês lá. Não é. Mas eu acho que é a prática de qualquer cristão. Se você tem um assunto que é importante para você e você quer que aquilo mude de situação, você vai aplicar o seu coração em oração. Então, esse propósito de oração seria isso, né? Não dá para você, uma coisa que é muito importante você orar hoje, amanhã você não ora mais. Não é verdade? Sim. Uma coisa que é muito importante para você, O propósito não é negócio de ter que fazer 7 vezes, 3 vezes? Não. A pessoa... eu não faria, né? Se eu estivesse numa situação dessa, eu iria orar até a situação se resolver.
Não seria 7 vezes, 7 semanas. Talvez ele possa também estar dando uma sugestão de você pode criar um propósito de oração de uma semana, ou sei lá, de Sim, pode. 2 semanas de propósito de oração e de jejum para mudar determinada situação. Ou as madrugadas, sim. Ok. Mas se fosse no meu caso, sem ser o jejum por um tempo determinado e etc., eu oraria até a situação se resolver, né? Até a bênção chegar, né? Pastor Edson Gomes da Silva, ele mora lá no Rio de Janeiro, em Mesquita. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7:2. Ela escolheu um gato incrédulo e agora tem que aguentar o resultado da má escolha. Livre-arbítrio. Mas, pastor Edson, pode ser que ela tenha se convertido depois. Sim, como acontece muito, né? Sempre a mulher que converte primeiro, né? As mulheres sempre servindo o Senhor na maioria, né, pastor? Dalva Mescoloto, de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Já passei por essa situação. Ele fazia de tudo para eu não ir. Falava que era perigoso, que ia ser assaltada no caminho. Fazia todo tipo de pressão psicológica. Mas, com um jeitinho, fui invertendo tudo e hoje em dia ele é que me incentiva a continuar indo. Se quisermos, de verdade, a mulher tem poder para convencer o marido. Tem mesmo. Afinal, com o tempo, nossas atitudes e estilo de vida vão convencê-lo naturalmente. A mulher fica mais calma, tolerante, tudo se consegue se se quer realmente. Mas vocês são muito poderosas, né? Somos, pastor. Por isso que por isso que a serpente foi direto na Eva. Porque sabia que o coração de Adão estava nas mãos dela. Somos mesmo. Por isso que com um jeitinho, pastor, elas vão mudando o coração do homem e daí a pouco está todo mundo na igreja, a família inteira está na igreja, ou estará na igreja. Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A mulher deseja ir com os filhos à igreja, mas o marido não admite. Aceitar ou obedecer à ordem do marido? Deveria o casal manter um diálogo franco para evitar o conflito. Essa é uma questão tanto difícil, mas se a mulher desobedecer o marido, a desavença pode ser ainda maior, quem sabe até provocando a separação. A mulher, no caso, precisa ser sábia, convencendo o marido sobre sua necessidade espiritual. A contemporização é que deve prevalecer quando entre o casal existir o julgo desigual. O Sandro de São Paulo. Quase todas as igrejas não merecerem tal sacrifício de quem quer que seja. Agora, uma igreja séria com a Bíblia, o que é coisa rara, essa merece. A exemplo do próprio apóstolo Pedro e de Paulo, que nos ensinaram a lidar com situações assim. E quanto às crianças, elas precisam da orientação de verdade, de uma igreja de verdade, para resistirem aos lixos do mundo. A preocupação em dar aos filhos, né, a defesa contra as maluquices que estão ocorrendo hoje no mundo. Frequentar a igreja é... Seus filhos sempre frequentaram a igreja? Ah, sempre. Desde pequenininhos? Desde bebê. Desde bebê. E eu nem afastava do púlpito por causa do barulho, não, pastor. Nem fiquei... Fiquei um mês, né, por causa das vacinas, mas depois eles amam. A nossa preocupação, pastores, é manter a família. Não, isso. E manter a família no convívio da igreja. Então, a nossa preocupação a nossa preocupação é manter a família na presença de Deus e que não haja divisão entre a família por causa de igreja, por causa de religião. Mas sim, que Deus esteja mantendo a unidade dessa família. E o próprio Deus, ele há de se encarregar de mudar, porque as orações do povo de Deus, ela tem poder para fazer isso. E as mulheres sábias, como nós ouvimos algumas dessas mulheres, essas mulheres sábias, inteligentes, de oração, de busca da presença de Deus, que faz as coisas acontecerem, a mudança no seu marido, a mudança no filho, e no final termina tudo bem, porque é isso que nós acabamos de ouvir. A mulher ela sempre tem um jeitinho de conquistar mais difícil que ele seja, por mais bravo que ele seja, ela tem um jeitinho de conquistar o seu marido e daí a pouco, Heber, está todo mundo na igreja.
Vocês são muito positivos, né? Não é sei se positivo, assim, não. A gente vê o lado negativo lá fora e a gente vê também as coisas boas acontecendo. Eu vejo os dois lados. O Luiz Razora, ele mora no litoral paulista. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Melhor é obedecer a Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que o ama. Certa vez ouvi dizer que ordem absurda não se cumpre. Quando alguém é impedido de ir e vir, ainda mais se for servidão a Deus, esse que o impede precisa se converter urgentemente, pois não entra no reino e impede aqueles que traz. Logicamente que a esposa não deve apartar-se do marido, para que não haja incontinência com a esposa para o marido, se assim o marido consente que se deite com ele. Pois a esposa crente santifica o marido descrente. Deve haver bom senso ao sal e levar isso em oração a Deus, pois Deus é fiel. Então, mas eu estou vendo vocês, todo mundo aqui, não, hora que muda. Não, hora... eu não, pastor. Não, isso não foi minha fala, pastor. Não, eu faria tudo isso. Eu oraria, escolheria a melhor forma, certamente, de convencê-lo, mas no meu caso, né? No meu caso, eu não ficaria orando até que demorasse 10 anos para ele se converter, ou 15 anos, porque nesses 10 anos ou 15 anos, meus filhos já estariam adolescentes. Então, não é o caso. Eu acho que tem que orar sim, eu acho que tem que fazer de forma respeitosa, com equilíbrio, tudo isso. Pensar na família é verdade, mas se for para eu vou obedecê-lo ou obedecer a ordenança do Senhor, eu obedeceria a ordenança do Senhor. A Lourdes Aparecida Conessa, ela mora na capital paulista. A esposa não deve iniciar a vida cristã em desobediência ao marido, pois já estaria começando com contenda. Mas a salvação não é individual? É. Então, ela vai deixar de iniciar uma vida cristã porque o marido não quer? E se ela morre amanhã? Então. E aí vem a outra pergunta. E se ela se separa? Essa é a vontade de Deus na separação? Não, mas não é para se separar. Por ela isso? isso? Se é um Não, peraí. Não está escrito na Bíblia que se a parte incrédula quiser se apartar, a parte crente está livre para fazer o divórcio? E Deus não é o Deus do casamento? Não é o Deus que une? Sim, eu sei. Eu estou perguntando o que é que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios 7. Se o quiser se apartar, que se aparte. Não está escrito isso lá? Sim. Então, se o marido incrédulo falar, não, você me desobedeceu, você quer levar meu filho para a igreja, então não quero mais ficar casado com você. Se ele quiser ir embora, ela pode deixar, não pode? É a decisão dele, né? É dele, do ímpio. Aí pode. É a decisão dele, é um problema dele. Contanto... Eu jamais vou endossar. Eu jamais vou endossar uma separação, porque essa não é a vontade soberana de Deus de que ninguém se separe. Mas o Deus vai querer que ela continue lá debaixo do tacão dele. Mas, você não vai na igreja. Heber, foi ela que escolheu o marido. Foi ela que escolheu o marido e se casou com ele. Ela sabendo que ela já era crente e ele não era. Foi ela que escolheu. Talvez ela acreditando de que com o passar do tempo ele viesse a se converter, coisa desse tipo. Se não se converteu ainda está em tempo. Eu sou da opinião que a gente realmente não deve, como fala, colaborar em nada com isso. Sim. Então é o que o pastor falou. Se ele realmente, partindo falar dele, eu não quero você porque você é crente, aí é o que a palavra do Senhor diz. Agora, existem coisas, pastor, e assim, a gente está cansado de ver na igreja, vocês estão, com certeza. Não sou só eu que vejo isso. Às vezes a pessoa usa como desculpa. Eu ouvi uma vez de uma irmã, acredite se quiser, eu estou mesmo torcendo para que meu marido me traia, porque daí eu fico livre dele. Acontece, pastor, mas isso acontece. É um absurdo, acontece, porque é absurdo. eu falo para o meu menino de 18 anos, eu digo para ele, do mesmo jeito que eu contemplo a sua face, o Senhor contempla o seu coração. Com certeza. Está desnudo dessa forma. Então você tem que ser aí dentro do que fora. Então uma esposa dessa, que está colaborando
para que o marido traia para ficar livre, ela não vai ficar livre. Com certeza. Ela pode ficar livre diante dos homens, mas diante de Deus ela não está livre. Com certeza. Agora, nesse caso, se o marido fala, eu não te quero porque você é crente, e essa mulher se aplicou em oração, e ela foi sábia, e ela foi melhor esposa agora do que era quando não era convertida, se ela fez realmente Ela fez tudo, de tudo, né? De tudo, eu quero você não quer ser crente? Não tem problema, eu amo você, você é o pai dos meus filhos, eu quero ficar com você. Se você for embora, é uma decisão sua. Eu quero você. Então, eu acho que a mulher, ela não pode se aproveitar. Porque, às vezes, existe isso na igreja, algumas pessoas se aproveitam, né? Para que acabe no que ela quer. Vou dar um exemplo, não sei se tem tempo, pastor? Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou pedir conta do meu emprego, porque lá eu preciso mentir para os clientes. E eu disse para ele, você só mente no seu emprego? É só no seu emprego que você mente? Aí, antes que ele me respondesse, eu disse assim, olha, querido, se você não mente em situação nenhuma, se é o seu emprego que te faz mentir, você saia dele imediatamente, porque ele está sujando as suas vestes. Mas, se você mente no seu emprego e mente fora também, fica no seu emprego. Quando você parar de mentir fora, aí você... Às vezes, a pessoa usa uma situação, usa a Bíblia para fazer com que aconteça o desejo dela. Sim. A motivação não é genuína. Ele manipula as escrituras. E como tem, né, pastor? E como tem, não é? Então, a pastora Regiane Calil, a esposa do Ronaldo Calil, que vem sempre aqui, o pastor, né? Ela disse algo uma vez, eu fiquei, nossa, é verdade. Ela falou assim, quantas pessoas você tem que matar para ser um homicida? Quantas pessoas você tem que adulterar? Com quantas pessoas você tem que adulterar para ser um adúltero? Quantas mentiras você tem que contar para ser um mentiroso? Então, às vezes, a pessoa fala, eu vou sair do emprego, mas a intenção é sair do emprego por outros motivos, não é por causa da mentira. Usando Deus. Usando Deus. É para dar aquele sermão bem espiritual, né? De Ananias e Safira, né? Pois é. Rafael de Souza mora em Várzea Grande, Mato Grosso. Desobedecer. Tem que desobedecer, pois por mais que o marido seja o cabeça da casa, mas Cristo é o cabeça, superior ao marido. Nesse caso, o marido não está submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja. A mulher sábia edifica o lar. Assim o marido chegará ao conhecimento de uma autoridade familiar debaixo da submissão de Cristo. Só uma mulher postou aqui. Vamos ver se a nossa RP Melhor Sorte entrevistou mulheres no Povo Fala. A gente recebeu a seguinte questão de uma telespectadora. Meu marido me proíbe de ir e levar meus filhos à igreja. Devo acatar ou desobedecer? Qual o seu conselho para essa pessoa, para essa mulher? Primeiro que ela ore um pouco, né? Para de repente, para Deus dar uma palavra, para ela ter a sabedoria de levar o filho, às vezes até o próprio marido, para ela começar a evangelizar dentro da casa dela mesma também. Porque daí ela vai com essa direção, né, de Deus, do Espírito Santo, e às vezes o próprio marido, sem ela perceber, acaba indo com ela, fala, vamos lá para a igreja também, eu quero ir, estou vendo que você está gostando, meus filhos também estão mudando, e aí a casa toda vai sendo evangelizada e todo mundo vai seguindo o mesmo caminho. A palavra de Deus fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, só que primeiro nós devemos temer a Deus, né? Primeiro você tem que obedecer a palavra do Senhor Jesus, na sabedoria. Então você tem que procurar ver se a igreja, o horário, né, cabível, ao qual você possa ali buscar o Senhor. Ela deve obedecer, mas também continuar em oração, para que através disso daí o Espírito Santo possa trabalhar na vida dele e ela não ter que tomar nenhuma decisão por ela própria. Porque se ela orar, buscar a Deus, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele e ele vai até ir junto com ela. Pela palavra, ela tem que obedecer, por ser submissa e continuar orando, para Deus ir junto com ela e com os filhos, né? Eu não sei. Tá bom. Eu já sou acusado de tanta coisa, né? Inclusive de ser incrédulo e tal. Agora, pastora Silvia, eu queria uma palavrinha da irmã. A irmã é uma das pessoas mais sábias que eu conheço, do ponto de vista da sabedoria prática, né? Existem muitos maridos que ficam com raiva da igreja porque chega de domingo, a irmã é obreira,
Ela vai às 6 horas da manhã para a igreja e volta às 10 horas da noite, porque estava fazendo a obra do Senhor. Isso está certo? Eu acho que não. Porque ela não é só obreira da igreja, né? Ela é esposa, ela é mãe. Então, se o marido, embora ela tenha desejo, e eu creio que o Senhor recebe isso da mesma forma, eu não creio também que ela não vai fazer nada, né? Porque se o marido é incrédulo, né? Se ele é incrédulo, ele não vai querer que ela faça nada. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Aliás, é fruto do Espírito, né? O domínio próprio, a temperança, acho que tem que ter um equilíbrio. Agora, o marido trabalha a semana inteira. Sábado e domingo é o dia que ele está em casa. Se ela vai para a igreja às 6 horas da manhã e volta às 5 horas da tarde, ela vai ficar com o marido em que horário? Então, não pode, né? Nós temos até cuidado na igreja em relação a isso. Nós sabemos da paixão de algumas mulheres pelo Senhor, pela obra do Senhor, mas às vezes nós falamos, querida, assim, não me leve a mal, mas será que não vai trazer nenhum prejuízo para a tua casa? Né? Isso é ganhar pelo testemunho. Porque senão o que o marido pensa? O marido pensa, só o que importa para ela então é a igreja. E não é assim, né? Então, ela tem que fazer as coisas na igreja em uma medida, mas ela não pode abandonar a casa dela. Não é porque ela é cristã, que ela é obreira, que ela deixou de ser esposa. Bom, tá certo. Bom, pastor Francisco, quer acrescentar alguma coisa? A gente está chegando ao final do programa. Temos feito isso com muito equilíbrio também, de pessoas que gostam muito de estar na igreja, e nós temos orientado a eles também darem tempo para a sua família, não dedicarem o tempo só a estar na igreja o dia inteiro. Essa é uma das minhas preocupações também com as famílias da igreja. Para quem gosta não tem lugar melhor, né, pastor? Não tem lugar melhor. Então a gente orienta para que tanto os homens dêem tempo para a sua família, como as mulheres também dêem tempo para a sua família e manter o equilíbrio. Tá bem. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, que gostam do Vejam Só, né? Lá no nosso endereço eletrônico, você encontra o contato tanto da pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Igreja Comunidade Cristã Plenitude, quanto do pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá de Santa Amaro. Né? E é só clicar na aba Convidados, você tem, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade de hoje. É o Leonardo de Brito, de Uberlândia, nas Minas Gerais. Valeu, Leon. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.